Senhor, não posso viver. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Nós quebrantamos nosso coração como uma coça, vamos. Como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante, distante de ti, Senhor, não vale a pena. Não vale a pena eu viver longe do teu altar. Mais vale um dia em tua presença que 1000 anos longe da tua casa. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória.
pois teu é o reino. Teu é o domínio e o poder. Os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo, santo é o Senhor Deus, só Ele é, só Ele é, só Ele é merecedor, mas
nós erguemos nossas mãos em forma de rendição, de rendição. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável. E mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Santo, Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche, que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és. Eu vou confiar somente em ti. Eu vou construir, eu vou construir. Tu és. Será que você pode erguer as mãos e declarar: eu vou confiar. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche. Obrigado, Pai. Olhos espirituais abertos, Pai, para compreendermos o que somos em Ti, o que o Senhor fez em nós, aquilo que podemos fazer para você nessa terra. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado porque temos expectativas em você, expectativas naquilo que você vai fazer,
expectativas no teu espírito, no mover do teu espírito, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque esse não é um lugar comum, esse não é um ambiente natural. Nós não somos pessoas comuns, nós somos espirituais, dependemos do teu espírito, dependemos da tua unção, dependemos da tua palavra, do teu mover, da tua unção operando sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado no nome de Jesus. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Diga a ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você crê nisso? Toma teu assento, queridos. Que bom poder estarmos juntos nessa tarde. Eu quero te dar as boas-vindas a você que é de casa e você também que está nos visitando. Amém? Eu sei que hoje à tarde é um horário que talvez nem todos podem estar aqui, né? Alguns só vão poder estar à noite, mas eu creio de verdade, irmãos, que se você está aqui, Deus vai aproveitar essa oportunidade de uma forma extraordinária. Como eu gosto de dizer, Ele não vai perder a oportunidade de juntar tanta gente em um lugar e não entregar algo. Ele sempre vai suprir a nossa expectativa. Ele sempre vai se mover de acordo com aquilo que nós desejamos do Espírito. E sabe, meu irmão, eu fico muito feliz em poder estarmos celebrando a nossa primeira conferência. Nós, se você não faz parte da nossa igreja, nós estamos aqui desde o final do ano passado, né, há 8 meses que abrimos aqui. Como você pode ver, nós ainda estamos em obras, literalmente. Mas, queridos, que tempo bom ver tudo que Deus tem feito nesse lugar. Como Ele pode se mover, quantas coisas Ele tem feito, como Ele pôde operar até aqui. E sabe, eu não combinei nada, nem com Salomão, nem com João, nem com louvor, porque eu queria essa música e acabei esquecendo de pedir. Eu não combinei nada com ninguém, nem João combinou com Salomão, e ele leu exatamente o mesmo texto de ontem. E eu creio de verdade, irmãos, que Deus, Ele tem um propósito nesse lugar. Você não está aqui à toa, sabe? Você não veio para cá porque você não tinha outra opção. Não, eu vou lá porque me convidaram, eu não tenho o que fazer, eu vou lá. Não, meu irmão, se você está aqui, Deus vai pegar você. Se você está aqui, irmãos, Ele vai esticar você, Ele vai te colocar exatamente onde Ele deseja que você esteja. Então fica pronto e abre teu coração para receber dEle, meu irmão. Sabe, eu fico feliz porque ontem Salomão começou falando sobre sobre alcançar, e ele mostrou, e ele falou um pouco também sobre comportamento, sobre atitudes, coisas que nós precisamos estar atentos a fazer na nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer. E sabe, quando João ministrou sobre algo parecido nessa tarde, falando sobre entrega, falando sobre abrir mão de coisas, eu fiquei feliz porque os dois prepararam exatamente o terreno para o que eu ia ministrar nessa tarde. E eu queria que, irmãos, que você parasse para pensar. Nós estamos no mês de agosto, estamos falando sobre alcançar, né, que é o segundo tema da nossa visão. Além de amar, alcançar, ensinar, amém, transformar, equipar e servir. Nós estamos falando sobre alcançar durante todo esse mês de agosto. E nada melhor do que terminar o mês com uma conferência falando sobre isso. E eu sei, você ouviu ao longo desse mês inteiro que Deus, Ele sempre está pronto e Ele quer, na verdade, Ele nos resgatou para isso, nos usar para alcançar a vida de pessoas. Na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, por onde você passa, Deus, Ele está pronto, esperando que nós possamos responder àquilo que Ele nos tem entregue para alcançar a vida de outras pessoas. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu sei que nós podemos alcançar individualmente pessoas, e isso é maravilhoso. Nós temos visto, né, no grupo de evangelismo da igreja, todo dia as pessoas falando, motivando, pregando, né? Colocando vídeos de pessoas nascendo de novo, delas pregando salvação, alcançando vidas por onde elas estão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E se eu te disser que existe um nível maior do que esse? O que você está querendo falar, pastor? Eu quero falar nessa tarde sobre avivamento. E como Deus, Ele está pronto, esperando pessoas entrarem em algo que Ele já preparou, para que possam ser usadas e alcançar pessoas em níveis muito maiores.
E o bom das ministrações que passaram antes de mim é porque eu não vou precisar mais explicar coisas que eles já explicaram. Amém, irmãos? Eu quero citar alguns acontecimentos aqui. Talvez você não leu esses acontecimentos em livros de história na tua escola. Talvez você não viu isso aqui sendo transmitido ao vivo em alguma live do YouTube ou no Instagram. Talvez você não viu isso passando lá na TV Globo, certamente não, ou em alguma outra rede de televisão. Mas sabe, veja que história interessante. De repente, ao final de um culto, uma menina de aproximadamente 10 anos de idade vem de onde ela estava, senta-se na frente na primeira cadeira da igreja e começa a chorar e a uivar um choro e pedindo misericórdia, dizendo: será que há salvação para a minha vida? Essa frase foi dita por uma menina chamada Biboko, na República Democrática do Congo, há alguns anos atrás, no século passado. E enquanto ela decidiu fazer isso, e ela começava a orar a Deus, a se arrepender e a se prostrar, muitas e muitas pessoas que viram aquilo começaram a fazer a mesma coisa. E a partir dali, um mover do Espírito extraordinário tomou aquele país. Citibel, cidade argentina próxima a Buenos Aires. Um jovem de 20 anos, chamado Alexandre, estava no meio do campo, orando a Deus, e começou a sentir a presença manifesta de Deus de uma forma tão grande, o inundando e trazendo arrependimento. E saiu correndo desesperado, batendo nas portas do instituto bíblico onde ele estudava, chamando, abrindo: olha, abra por favor. E quando aqueles outros jovens abrem a porta daquele lugar, aquela presença que estava com ele inunda aquele ambiente de uma forma tão poderosa, meu irmão, tão poderosa. E aquelas pessoas começaram a clamar por arrependimento. Aquele avivamento começou na Argentina, e muitas conferências, profetas, apóstolos, avivalistas foram até aquele lugar em busca do que estava acontecendo naquele lugar. Mukit, cidade indiana, 1905. Uma jovem chamada Pandita Ramabai ficou com outras jovens para orar, e elas oravam por 2 horas por dia. Elas começaram a juntar alguns jovens para orar. E essa oração começou a reunir cerca de 70 pessoas. E rapidamente, esses 70 se transformaram em 500 pessoas. E aqueles 500 jovens oravam todos os dias, por um avivamento, por um mover do Espírito sobre a nação indiana. E enquanto eles oravam, no dia 29 de junho de 1905, às 3 da madrugada, o poder desceu naquele lugar, e as pessoas que estavam orando começaram a ver as outras pegando fogo. E um grande avivamento tomou conta daquela nação. 1907, Coreia do Sul. Uma jovem chamada Ping Yang, em um ciclo de oração, por meses eles oravam sem parar, pedindo um avivamento. Depois de um tempo, cada um decidiu continuar suas orações em casa, e eles oravam em média 4 horas por dia. E na primeira semana de 1907, 1.500 pessoas estavam em um culto de oração na igreja presbiteriana central, e de repente alguém se levanta e confessa um pecado. Um presbítero da igreja. Todos começaram a chorar e se arrepender. Em menos de 2 meses, até o meio do ano de 1907, mais de 30.000 pessoas se converteram. Esse avivamento durou alguns anos, e em outubro de 1910, mais de 4.000 pessoas em um evento foram batizadas com o Espírito Santo. O que tem em comum
comum em todas essas histórias que eu citei aqui? Eu nem falei do que aconteceu com Po Yong Cho depois disso. Não citei William Seymour, um homem negro, cego de um olho, que frequentava um instituto bíblico, mas não podia assistir aula junto com os brancos nos Estados Unidos. Então ele passou 2 anos assistindo aula da janela, do lado de fora. Até que de repente algo começou a mover dentro dele, querido, de uma forma tão grande, tão grande, tão grande. Aquele desejo por vidas, pelo agir do Espírito, pelo mover do Espírito naquele lugar. E eles começaram a se reunir na casa de um colega dele. E eles oravam naquela casa todas as noites. E os vizinhos começaram a chamar o corpo de bombeiros, porque viam uma fumaça saindo daquela casa e pensavam que a casa estava pegando fogo. Logo aquela casa ficou pequena. Eles encontraram um galpão que funcionava como um celeiro em uma esquina de uma rua lá em Los Angeles chamada Rua Azusa. E quanto mais eles oravam, mais a glória de Deus era manifesta naquele lugar. E a partir dali, 1900, no início do século passado, nos Estados Unidos, surgiu um avivamento que tem ecos até hoje. Pessoas saíram daquele lugar e foram para os 4 cantos do mundo fazer a obra do Senhor. 2 daqueles que estavam naquele mover vieram para o Brasil e fundaram uma igreja lá em Belém do Pará, chamada Assembleia de Deus. E é interessante porque um dos fundadores dessa igreja, ele disse em um dos seus livros que o pessoal lá em Belém começou a se levantar contra eles, porque todo mundo que era católico, que era a religião que eles tinham naquele momento, muitas pessoas se convertiam e eles começaram a se levantar contra, e juntaram um grupo de irmãos e foram tocar fogo na igreja. E quando eles chegaram para tocar fogo na igreja, tinha um grupo de irmãos orando dentro daquele lugar. E de repente, eles ouviram que a zoada lá fora havia parado. E eles vão até, um deles vai até lá, encontra aquele homem, diz: vocês vieram fazer o que aqui? A gente veio tocar fogo na igreja de vocês. E ele disse: por que vocês não tocaram fogo? Eles: como a gente pode tocar fogo se já está pegando fogo? O que é que eu quero te mostrar com isso, irmãos? Que existe um nível de entrega, de comprometimento, de arrependimento em Deus, para que Ele possa nos usar muito mais do que Ele tem feito. E eu não estou dizendo que Ele não está nos usando, Ele está nos usando. Olha quantas pessoas estão aqui. Quantas pessoas Deus tem alcançado nessa cidade. Quantas pessoas Deus tem usado você para levar a salvação para elas. Mas, queridos, se nós ficarmos satisfeitos só com isso, nós vamos perder o mais. E todo avivamento ao longo da história da igreja é marcado por santidade, por consagração, por arrependimento, por oração e por palavra. E às vezes a gente fica esperando algo acontecer para talvez a gente se mover. Mas, queridos, nós precisamos entender que, diga, tudo começa por dentro de mim. Olhe para quem está dentro de você e diga: começa dentro de você. Mais uma vez. Não, desse jeito não está nem do lado de fora, irmão. Diga: começa dentro de você. Isso, irmão, você comeu ali no intervalo, está tranquilo. Fala com força. E sabe, irmãos, avivamento é algo que vem de dentro para fora. Porque o Espírito que manifesta o poder está dentro de você. Às vezes as pessoas, elas esperam alguém fazer alguma coisa para poder fazer, para poder se moverem, para poder agirem. Mas sabe, aquela criança não esperou ninguém ir lá na frente orar para que ela começasse a orar. Aquele jovem estava orando no meio do mato, adorando ao Senhor, esperando algo a mais, uma experiência nova. Até onde você está disposto a ir? O que nós estamos, como ouvimos aqui no primeiro momento, dispostos a deixar para que Deus nos use para um mover tão grande que a gente vai alcançar pessoas de uma forma como nunca houve. Se Jesus está voltando,
E dessa vez é de verdade? Se Jesus está voltando e nós vamos, a gente olha para tudo que o diabo está fazendo aí fora, sim ou não? A gente vê o quanto o diabo tem tragado vida de pessoas, o quanto famílias estão sendo destruídas, o quanto essas coisas têm acontecido. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus nunca é pego de surpresa. Então, se Ele está fazendo, Deus está fazendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir na internet, no YouTube, um documentário chamado O Dedo de Deus. Você pode depois procurar, assistir. Tem alguns outros também na mesma linha, que eu agora esqueci o nome deles. Mas comece a ver como Deus ele tem se movido ao redor do mundo, usando pessoas comuns. Porque o que nos mostra todos os avivamentos ao longo da história da igreja, e a palavra avivamento em si, ela não está na Bíblia, mas avivar sim. Essa palavra avivamento, como nós usamos, vem do inglês revival, que significa reavivar. Uma expressão, por exemplo, que Abacuque usa lá no capítulo 3, quando ora a Deus, porque havia uma frieza tão grande do povo de Deus naquele tempo. O povo estava afastado de Deus, afastado da palavra, afastado da comunhão, e ele ora a Deus pedindo para que Deus pudesse avivar novamente o povo dele. Todas estas coisas que acontecem, nós começamos a perceber, sabe o quê? Que Deus ele não vai pegar pessoas extraordinárias, Ele vai usar pessoas como nós. Porque quando nós falamos de pessoas extraordinárias, talvez o que vem na nossa mente seja alguém muito capacitado, alguém muito habilitado, alguém que seja muito, poliglota. Não, Deus vai usar pessoas comuns, como eu e você. Somos comuns naturalmente falando. Espiritualmente não somos comuns em nada. Mas se você passar no meio da rua e alguém olhar para mim, olhar para você e olhar para alguém que não é crente, a gente vai ter as mesmas feições daquela pessoa. Claro, se estivermos vivendo o Evangelho, nosso rosto vai resplandecer isso de uma forma diferente. Mas nós começamos a perceber que todas as vezes que Deus ele se move de uma forma extraordinária, Ele pega pessoas comuns para fazer coisas novas e extraordinárias. Às vezes, como nós falamos aqui do novo, e Deus ele faz coisas novas. Às vezes nós pensamos que Deus vai usar pessoas diferentes. E às vezes a gente está dentro da igreja local, nós estamos servindo, fazendo a obra, envolvidos, e daqui a pouco a gente fica pensando, mas um dia que Deus trouxer tal pessoa para cá, as coisas mudam. Não, no dia que tal pessoa vier aqui, olha, vai ser diferente. Não, no dia, se fulano, se ele fulano congregasse aqui, olha, seria diferente. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando um homem chamado Filipe chega em Samaria e começa a pregar a palavra, a Bíblia diz que ele era diácono na igreja. A palavra diácono significa garçom, aquele que serve, aquele que trabalha, aquele levantado para servir outra pessoa. Como o Salomão falou ontem, talvez a gente espere o título primeiro para poder, achar que alguma coisa vai acontecer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquele homem servia na igreja local, ele distribuía alimentos. Mas de repente, ele chega em uma cidade, começa a falar de Jesus. Oh, aleluia. Até aquele momento de Atos capítulo 8, ele não era reconhecido como Filipe ou evangelista, como nós vamos ver em alguns capítulos depois. Ele era Filipe. E ele chega naquela cidade, irmãos, e ele começa a falar, a orar pelas pessoas, pessoas são curadas, demônios são expulsos, e a cidade toda atenta unânime para o que Filipe dizia, porque ouvia e via. Quem era Filipe? Alguém comum. Quem era Pedro? Alguém comum. Que deixou tudo para seguir ao Senhor. E o interessante da história de Pedro é porque antes da morte e ressurreição de Jesus, Pedro tinha uma atitude. Talvez você diga assim, não, mas eu não sou digno porque talvez eu parei, eu não fiz nada. Ei,
Jesus disse, Pedro sabia o que tinha que fazer, mas quando Jesus morreu, Pedro voltou para pescar. Não se condena não, mas não se conforma. Porque Jesus foi lá atrás de Pedro e disse, ei Pedro, vem cá. Tu me ama mesmo? E ele volta, irmãos, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, aquele homem carnal, que fugiu, que voltou para fazer o que ele gostava, o que era seguro para ele, naturalmente falando, se tornou alguém cheio do Espírito Santo, intrépido, que chegava na porta do templo, ou chegou para um coxo e disse, levanta e anda. Atos capítulo 11, versículo 19, eu quero que você leia comigo. Vamos ver uma cidade sendo alcançada. Um evangelho chegando em um lugar. Atos capítulo 11, versículo 19 diz, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha que coisa interessante. Alguns irmãos. Você vê no versículo 19 e no versículo 20 o nome dessas pessoas? Tem aí dizendo quem eram essas pessoas? Você vai ver do 22 em diante, que essa notícia chega em Jerusalém, eles mandam Barnabé até lá para fazer as coisas avançarem, para que os que nasceram de novo ficassem fiéis, para que algo acontecesse naquele lugar. Barnabé vai, depois traz Paulo e deixa Paulo naquele lugar. E a gente já vê no capítulo 13 de Atos que aquela igreja começou com alguns irmãos que nem nome tem. Quer dizer, tem, mas não foram citados aqui. Começaram algo naquele lugar, e já no capítulo 13 a Bíblia diz que naquela cidade, na igreja de Antioquia, havia muitos profetas e mestres. E ele começa a citar o nome deles, até que fala que naquele momento, enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse, separe agora Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. E você sabe tudo que Paulo pôde fazer. O que é que eu quero te mostrar com isso, queridos? Eu quero te mostrar com isso é que você, onde você está, sendo conhecido ou não, porque em um avivamento nem todos ficam famosos. Nós ouvimos falar de William Seymour, mas quantas e quantas pessoas estavam ali junto com ele? Talvez você escute falar de um ou outro. Não importa, porque no reino de Deus, não importa quem recebe a glória. Não importa, irmãos, se a pessoa vai ficar conhecido. Quem tem que ficar conhecido e receber a glória é Jesus. Não sou eu, nem você. Então não importa se você está aqui à frente num púlpito natural, se você está aí, se você está no meio da rua, se você está na tua casa, no teu trabalho, lá a unção está sobre você, o Espírito está em você, Ele te levantou, meu irmão. Quantas e quantas pessoas eu vi se perderem no meio da caminhada, porque queriam tanto isso aqui, e pararam no meio do caminho. Não foram, não abriram mão. Atos capítulo 17 fala de um povo que começaram a ser chamados de pessoas que estavam alvoroçando o mundo. Sabe, irmãos, como é que você quer ficar conhecido? Mas o interessante disso, e nós vemos vários exemplos de coisas assim acontecendo no livro de Atos. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Paulo, que a Bíblia diz que Paulo era judeu de judeus, ou hebreu de hebreus, né? Ele era alguém doutrinado no ensinamento judaico, alguém extremamente apto dentro daquela tradição judaica. E esse homem se converte. Ele nasce de novo, ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho quando ele ia para Damasco perseguir cristãos.
Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, e o próprio Paulo nos diz, ele diz, olha, eu fui enviado para pregar para os gentios. Vê que coisa doida. Ele se preparou a vida toda. E naquele momento que ele nasce novo, ele teria todos os argumentos do mundo para contestar qualquer judeu que falasse contra Jesus. E Jesus pega ele e diz, você vai pregar, não é para esse povo aqui não. Outros vão pregar para esse. Não é que ele não pregava para judeus, não é isso que eu estou dizendo. A gente vê vários exemplos disso na Bíblia. Ele chega e vai para a sinagoga, ensinar, debater com os judeus, com os mestres da lei. Isso acontecia. Mas o foco do ministério de Paulo estava em alcançar gentios, pessoas que não tinham aliança com Deus, pessoas que não eram judeus, que nem conheciam falar de Deus. O que é que eu quero te mostrar com isso, meu irmão? É que você precisa estar pronto para sair da sua zona de conforto. Porque nem sempre Deus vai te usar para pregar para quem é igual a você. Às vezes sim. Mas às vezes não. E muitas respostas que o mundo precisa vai chegar em uma embalagem que eles não esperam. Que embalagem é essa? Nós. Nós. Agora, como nós ouvimos aqui esses dias, queridos, nós precisamos abrir mão. Nós precisamos alinhar a nossa base, estar andando na base da palavra. Nós precisamos nos arrependermos. Eu não estou pregando isso, irmãos, para mexer com o teu sentimento, para você chorar aqui diante do Senhor. Porque o teu choro, o meu choro diante de Deus, sem fé, sem consciência do que estamos fazendo, não vai mover Deus. Mas o que eu quero te mostrar, usando exemplos da Bíblia e usando exemplos de outros que eu citei, ao longo da história da igreja, pessoas comuns fazendo e começando coisas extraordinárias. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Não, pastor, não é porque eu estou esperando terminar o rema. Não, eu estou esperando ficar mais sabido. Meu irmão, você sabe dizer que Jesus é bom? Está alinhando sua vida com a palavra? Está segurando tua carne, buscando, orando, se consagrando, tendo uma vida cheia do Espírito? Meu irmão, abra tua boca, impõe as mãos, se levante com ousadia, deixa começar. Você já parou para pensar que lá na tua rua você pode começar um avivamento? Ah, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Depois começa a pensar. Lá no teu trabalho você pode começar um avivamento, um mover sobrenatural naquele lugar. Ah, mas lá eu nem posso falar de Jesus, mas você pode viver. Basta a gente viver. Quando nós vivemos, meu irmão, e quando nós não estamos pensando somente em nós mesmos, quando nós não estamos tão ocupados com o nosso próprio umbigo e começamos a olhar para a vida de outras pessoas, nós vamos estar sensíveis para Deus dizer, faça isso, diga isso, fale para aquela pessoa, se mova. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, todos esses avivamentos que eu citei para você aqui, alguns exemplos, outros que eu nem falei aqui, talvez a gente fale lá no Rema, mas deixa eu te dizer uma coisa, todas estas coisas aconteceram. Havia arrependimento e oração. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você feche seus olhos e você comece a orar ao Senhor. O grupo de música pode vir. Vou pedir para vocês tocarem baixinho. E eu quero que o pessoal, sem cantar por enquanto, só tocando. E eu quero que você que está aí no teu lugar, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Sabe, a entregar a Ele. Você cantou aqui que estava disposto a queimar suas carroças. Se como Deus chegou para Pedro, por meio de Jesus, dizendo, deixa tudo e me segue. Se como em um determinado momento Deus chegou para Eliseu por meio de Elias, e Elias
Elias somente lançou sua capa sobre ele, ele deixou tudo para seguir. Se isso acontecesse conosco hoje, nessa noite, Deus vai fazer de novo. Sabe, enquanto eu orava sobre esse evento e preparava essa ministração, Deus começou a me lembrar. Talvez aqui alguns que me conhecem há mais tempo se lembrem disso. Mas alguns de nós aqui provaram por um tempo de um mover do Espírito, porque havia um desejo tão grande naqueles jovens, naquele lugar. Havia um desejo tão grande por mais de Deus, pelo mover de Deus, pelo agir do Espírito. Talvez não houvesse tanta liberdade para fazer coisas que hoje nós temos, mas havia um desejo. E quantos cultos nós tínhamos naquele lugar, com quase todo mundo no chão, rendido, adorando, prostrado, debaixo da unção. Quantas coisas Deus fez, quantas pessoas Deus preparou. Alguns deles estão aqui hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é o mesmo. Nós só precisamos desejar. Eu não sei o que você precisa fazer para se entregar mais para o Senhor, mas eu quero que você faça isso agora. Comece a orar onde você está. Deus, Ele não está preocupado com a tua idade. Não, Deus não está preocupado com o teu nível de conhecimento. Deus não está preocupado se você chegou na igreja há uma semana, há 2 semanas, ou está aqui desde dezembro. Não. Deus, Ele não leva em conta isso. Deus, Ele não leva em conta isso, irmãos. Ele leva em conta um coração. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito Deus não despreza. Em um determinado momento da sua vida, Jeremias, debaixo de uma pressão muito grande, vendo problemas, olhando para algumas coisas, ele decide orar ao Senhor e ele diz: Senhor, eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança, porque Deus vai fazer de novo, porque o Espírito do Senhor Ele vai se mover na vida daqueles que desejam. Talvez você está aqui essa tarde, esse início de noite, e você precise se arrepender de alguma coisa. Como tantos exemplos que eu dei aqui, você e Deus, você pode fazer isso agora onde você está. Senhor, eu me arrependo. Agora não fala da boca para fora não, mas de coração: Senhor, eu me arrependo de tal coisa que eu fiz, ou de tal coisa que eu deixei de fazer. Senhor, eu me arrependo de ter dito isso, de ter dito aquilo. Eu te peço perdão nessa noite. Eu peço o teu sangue que me lavou, me limpando dessa condição de pecado. A Bíblia diz que nós temos um advogado que é fiel e justo, intercedendo ao Pai por mim e por você. Isso. Ore. Isso. Ore. Isso. Ore, irmãos. Eu creio que o mover do Espírito nesses dias serão tão grandes. Nestes últimos dias serão tão grandes que pessoas terão muito mais consciência do espiritual do que do natural. Que pessoas terão muito mais prazer em orar e estar diante do Senhor do que maratonando aquela série na Netflix ou na HBO Max, ou sei lá onde você assiste.
arrependimento, irmãos. Coisas que precisam ser deixadas para novas etapas, para novas estações, para novos lugares em Deus. E se por algum motivo você está aqui essa tarde, você se afastou da comunhão com Deus, do lugar de relacionamento com Ele, você pode vir até aqui à frente agora, porque existe uma unção fresca para reconciliar você com Ele. Isso, irmãos, é você e Deus aí. Ora, não fica olhando para mim não. Ore a Ele. Yeah. Você que é batizado com o Espírito Santo, ore em outras línguas. Oh Senhor, no nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada pessoa que está nesse lugar, Pai. Senhor, obrigado por pessoas arrependidas diante de você, dispostas a fazer e não esperar que outros façam. Obrigado por pessoas dispostas a ir e não esperarem que outros vão. Obrigado por pessoas dispostas a perdoar sem esperar serem perdoadas. Por pessoas dispostas a amar sem esperar serem amadas. Obrigado porque o Senhor se moverá. Porque o Senhor fará coisas extraordinárias. Se prepare, meu irmão. Se prepare para você não conseguir dormir em alguns dias. Porque haverá um clamor dentro de você. Haverá algo queimando por dentro. Um clamor por vidas. Um clamor por vidas. Um clamor pelo Espírito de Deus. Pelo agir do Espírito. Tempos que foram perdidos serão recuperados em Deus. Coisas que não aconteceram, Ele é especialista em fazer, em acelerar, em te colocar em movimento. Não para. Não para, não para, não para. Os sentimentos vão tentar te parar. As emoções desequilibradas vão tentar te parar. Mas existe um lugar de adoração, um lugar de rendição, onde o Espírito irá te encontrar, onde você poderá ser usado por Ele. Oh, Senhor, obrigado, Pai, porque pessoas sairão daqui, Senhor, nestes dias
avivados, cheios do teu Espírito, corações alinhados para fazer a sua vontade, dispostos a se sacrificar para viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Esteja próximo a pessoas que vão te levar para esse lugar. Eu não sei você, mas quanto mais tempo eu passo, quanto mais eu vivo, mais eu aprendo com a vida da minha esposa. Você precisa ser referência dentro da sua casa. Talvez exista, mas eu não conheço, não convivo com alguém que busca mais, que ora mais, que se entrega mais do que ela. Seja isso para as outras pessoas. E reconheça isso, porque quantas e quantas vezes isso parece ser comum para mim, mas não é. Aprenda a reconhecer isso na vida de pessoas. Aprenda a honrar a vida de pessoas, como eu preciso aprender também. Faça isso, meu irmão. Esteja próximo de pessoas, aprenda com elas, para que elas possam te levar para um lugar mais próximo do Senhor. Repita comigo, diga: Pai, eu quero viver tudo que você tem para a minha vida. Diga: eu quero cumprir tudo o que o Senhor planejou para a minha vida. Aleluia, aleluia. Você pode sentar por um instante? Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu? Recebeu do nosso pastor? Glória a Deus. Então, pessoal, o nosso culto, né, tá chegando ao fim da tarde. Ainda tem uma noite. Vamos ter um intervalo, né, mais ou menos de 1 hora, né? Se você quiser ficar aqui na igreja, não ter que ir para casa, a gente vai estar aqui aberto. A gente não vai fechar a igreja, tá? Mas à noite a gente vai ter Céu Fernandes aqui com a gente. Não, foi fraco, foi fraco. Eu vou voltar. Vou falar de novo. Vai, reverso, olha. Pronto. À noite a gente vai ter Céu Fernandes. Agora sim, agora foi melhor. Mas enquanto isso, enquanto a gente não encerra, tá? A gente ainda tem tempo ali. A Érica vai dar alguns avisos aqui e eu vou passar para ela. Então, nosso culto vai começar às 20 horas. Mas 20 minutos antes, a partir das 19h40, né? Quase que eu não falo. A partir das 19h40, nós já estaremos aqui, queridos, preparando o ambiente com a nossa oração. Amém? Então, você é convidado, porque o nosso culto começa com oração. Diga amém. Amém. Aleluia. Segunda coisa, queridos, a gente quer te incentivar a dar uma passada ali no nosso Verbo Café. Quem já aproveitou o Verbo Café? Queridos, palmas para a equipe Verbo Café, que está maravilhoso. Tá uma delícia. Então, queridos, dá uma passada lá, não perde a oportunidade. Se você vai ficar direto para o culto da noite, aproveita para encher teu bucho, amém? E também nosso Verbo Shop. Fica aqui, modelo. Olha só, minha gente, na moral, é porque é meu marido, mas é o cara mais bonito dessa igreja. Não há controvérsias, não riam. Mas nós temos lá disponível no nosso Verbo Shop camisas, amém? Temos também disponíveis livros. Sabe, queridos, a nossa igreja, ela é uma igreja que lê. Diga amém. Pérolas preciosas, queridos, contidas nessas páginas de pessoas que vivenciaram e está tudo aqui mastigadinho para que a gente desfrute e seja abençoado, amém? Então, passa lá. Nós também temos itens personalizados. Queridos, você já percebeu que a nossa logo está de cara nova? Ficou maravilhosa, não ficou não?
Ficou linda, gente. Tá de cara nova. Nossa equipe está com uma identidade visual nova. E nós temos lá itens personalizados. A gente tem squeeze, caneca, caneta, chaveiro. Tudo para que você saia por aí anunciando a visão do reino dessa igreja. Amém? Então você pode ficar de pé para a gente orar. Encerrar o nosso culto por enquanto. Eita, sim. Pegue seu celular. Você está com seu celular aí? Aleluia. Abra o seu Instagram. Bota aí o cartaz do nosso Momento Selfie. Abra aí o seu Instagram. Abra no nosso perfil da nossa igreja, @Verbo Maurício de Nassau. Amém? Tem uma abinha lá de filtros e a gente está com o nosso filtro da conferência disponível. Então, tira uma selfie bem bonita, marca a nossa igreja, amém? Compartilha nas suas redes sociais. Bora. Agora foi. Aleluia. Então, marca a nossa igreja, queridos, compartilha, segue nosso perfil nas redes sociais. E o último aviso, antes de você ser liberado se você tiver criança no nosso departamento infantil, passa lá, pega a tua criança, pega teu filho, para que as tias também possam ter esse momento de intervalo e organização da sala, amém? Você pode fechar seus olhos, curvar a tua cabeça? Pai, nós rendemos graças, Senhor, por esse momento abençoado que você derramou sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, declaramos um culto excepcional mais tarde. Em nome de Jesus, amém.